Então, vamos agora para a resolução da nossa segunda questão, né? Que ela traz essa figurinha, e aí eu tentei me adiantar para não ter que desenhar, depois de ler o enunciado, desenhar e perder tempo desenhando, né? Esse é o nosso enunciado aí. 4 circunferências de mesmo raio estão dispostas como na figura, determinando 12 pequenos arcos, todos de comprimento 3. Vê que não, esse 3 aí não tem unidade de medida, né? Então, a gente deixa quieto. A pergunta que não quer calar é qual o comprimento de cada uma dessas circunferências. Qual o comprimento de cada uma delas? Está aqui, ó, essa figurinha. Nós percebemos nesses pontos, entre esses pontos onde as circunferências são secantes umas às outras, tem pares de arco, né? Cada encontro desse aqui, cada parte dessa entre esses dois pontos, onde a região representa uma interseção entre as circunferências, são formados por um arco superior, um arco inferior. No caso, se observar as circunferências verticalmente. Essa que está o número 3, por exemplo, tem um arco que está bem pertinho do número 3 e um outro arco que está diante dele, então mais 2. Nós percebemos 4 e aqui no quadro vai ficar melhor de ver. Vou ficar muito na figura. Daí não, essa é a figura que vem no problema, que é bem parecida, pelo menos eu me esforcei muito para ficar parecida. E o que eu estava falando antes era o seguinte, é que aqui, ó, nesses pontos aqui de interseção entre as circunferências, aqui nós temos um arco e aqui outro arco. Aqui dentre essas duas, existe também um outro arco aqui, de interseção, nesse ponto de interseção, né? 2 pontos de interseção, elas são secantes, elas têm 2 pontos de interseção. Como são tangentes, elas só têm um ponto em comum, né? Aqui são secantes e tem 2 pontos. Então temos um arco, 2 arcos, 3 arcos, 4 arcos. Aqui, ó, de novo. 5 arcos, 6 arcos. Aqui, ó. 7 arcos, 8 arcos. Mas aqui nós não podemos deixar de ver que temos, ó, 9 arcos, 10 arcos, 11 arcos e 12 arcos. São esses 12 arcos que o enunciado trata. Esses 12 arcos. Além desses pares aqui, nós percebemos quando as circunferências, os círculos se interceptam, são secantes, entre esses 2 pontos onde elas são secantes, tem também esses outros 4 arcos aqui, que é considerado. Lembrando que as 4 circunferências são exatamente iguais, cada um dos arcos, né? Eu vou botar aqui, mas a gente já lembra que cada um dos arcos, na questão tem lá o arco que a questão trata. Se não está claro ainda, é essa partezinha aqui, ó. E o comprimento dele foi dito no enunciado que valia 3. Né? Não se deu unidade de medida, então a gente não precisa se preocupar com isso. Então vamos observar agora, já que elas são iguais, essa é uma característica, assim, é uma coisa a ser observada. E antes de mais nada, viu? Percebam que esses arcos, se eu tomar esse ponto aqui como centro dessa circunferência, esse arco, por exemplo, esse que eu estou exemplificando aqui,
é formado por essa figura aqui. Onde aqui é o raio da circunferência, aqui também é o raio, aí dá origem a esse. Assim como se eu fosse considerar o centro daqui, daria origem a esse, e assim por diante. Não é? Eu vou apagar isso aqui, só para a figura não ficar tão cheia de detalhes, cheia de informações, né? Porque nós vamos observar o seguinte: no final das contas, ele quer o comprimento de uma das circunferências, de uma delas, né? Você vê, observa os centros aqui. Centro dessa circunferência que é igual... que por serem iguais, a distância entre os centros também são iguais. Então, a distância desse centro a esse é igual à distância desse centro a esse. Já que essa região aqui, onde elas têm em comum, que é entre os dois arcos, é igual nas 4 situações, que é igual também, essa distância aqui é igual também ao centro dessa, é igual à distância do centro dessa circunferência até essa aqui. E esse segmento também é igual. Eles têm raios iguais. Se as circunferências elas fossem tangentes, por exemplo, só teriam um ponto em comum, considerando que elas são iguais. A distância entre os seus centros seria o raio dessa com o raio dessa, né? Seria 2R. Mas a situação que nós temos aqui não é essa. Então nós não podemos, de maneira nenhuma, dizer que a distância entre os dois centros, entre dois centros quaisquer, né? Esse. Qualquer par de centros tomado dessa forma que eu falei, mas nós não poderemos dizer nunca que a distância entre esses centros é 2R. Seria 2R se elas fossem tangentes umas às outras, mas não é o caso. No entanto, dada a simetria do problema, dado o fato que as 4 circunferências são simétricas, a distância entre seus centros é igual. A distância desse centro a esse é igual à distância desse centro a esse, que é igual à distância desse centro a esse, e é igual também à distância desse centro a esse. Tá? E já que nós queremos encontrar e ver que, mesmo o desenho tendo sido feito à mão livre, quase em alguns arcos aqui, ó, em alguns pares de arcos, deu bem pertinho da metade do arco, né? Mas se nós fizéssemos um desenho com compasso bem feito, nós iríamos perceber que quando esse segmento aqui atravessa esse par de arcos aqui, ele divide esses arcos à metade. Divide esse arco aqui, por exemplo, esse arco aqui que é 3, esse segmento aqui, ele passa aqui interceptando aqui o arco e fica a metade do arco para cima e outra metade para baixo. Se ele é 3, fica 3 meios para cima, 3 meios para baixo. 3 dividido por 2, né? Metade de 3 para cima e metade de 3 para baixo. E isso acontece em todos eles, ó. Se tudo é 3, esse segmento de reto aqui, ele divide esse arco e esse em partes iguais. Se tudo é 3, fica 3 dividido, a metade de 3 para cá e a metade de 3 para cá, e assim sucessivamente. Se nós observarmos só um arco, aqui, como o resto dos outros arcos, é tudo 3, né? 3. Só houve divisão nesses arcos aqui, que fazem parte dessa região que é secante, no encontro das circunferências.
Se a gente observar esse arco, simplesmente, só esse, ó, eu vou passar um piloto na região. Que eu não falei, mas assim, tá subentendido, né? E como essa distância é igual a essa é igual a essa distância é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa figura é um quadrado, né? Mas, de toda forma, a gente percebe, se a gente observar aqui, ó, essa região aqui, ó, ela representa 1/4 da circunferência toda, né? Concorda ou não? Se eu pegar aqui e for olhar o outro quarto que está aqui, aqui assim, ó, e tem mais 2 quartos, esse quarto e esse quarto. Mas aqui a gente só tem 1/4 da circunferência. E o comprimento desse 1/4, dessa quarta parte da circunferência, vê qual é o comprimento. Vamos olhar aqui, ó. Como eu falei antes, esse segmento de reta, quando parte que une os dois centros das circunferências, ao interceptar os arcos, ele separa os arcos em duas partes iguais. A metade para cima e a metade para baixo. Então, se era 3, esse arco aqui, ó, esse arco aqui, deixa eu ver se eu consigo, esse arco aqui, deixa eu engrossar ele um pouco mais. Pronto. Esse arco aqui, somado a esse, que é 3. Aqui a metade, como eu já falei, é 3/2. Eu estou olhando apenas esse arco aqui, externo. Aqui, pelo fato da união do segmento de reta que une os centros, ter dividido ele ao meio, era 3, agora 3 dividido por 2. Esse arco aqui é 3, foi dito logo no começo no enunciado do problema. E aqui, esse pedaço de arco aqui, ó, essa metade de arco aqui, pelo argumento aqui, que eu dei aqui, pelo mesmo argumento, ele foi separado ao meio. Então, se era 3 dividido por 2 agora, é a metade. E a soma desses arcos aqui é equivalente a 1/4 da circunferência, né? A soma deles, ó, 3/2 mais 3 mais 3/2 é igual a, vamos lá, 3/2 mais 3/2 dá 6/2, né? Mais 3 é igual a 6 dividido por 2 dá 3, né? Então 3 mais 3, que é igual a 6. Ou seja, a quarta parte do círculo, a quarta parte do arco aqui, o comprimento do arco que essa figura nos oferece é 6. Se nós multiplicarmos por 4 esse valor, né, teremos o comprimento desse arco, do próximo quarto, desse próximo quarto e do quarto final. Teremos o comprimento do círculo, da circunferência como um todo, né? Então, o comprimento da circunferência neste caso é 6, que é o equivalente a 1/4, já que a circunferência ela é composta por 4 quartos, então 6 vezes 4 é igual a 24. Não tem unidade de medida nenhuma, portanto, nós também não colocamos aqui unidade de medida nenhuma para o comprimento. Não é? Essa é uma opção, é uma forma de fazer.
Uma outra forma de... Eu percebi antes que haveria uma outra forma de fazer. Deixa eu tentar aqui, vou tentar mostrar. Aqui já está solucionado o problema, né? É 24. Muito importante era perceber essa soma, caso você adotou essa forma de resolver para resolver o problema. Caso resolveu de uma outra forma, não tem problema nenhum. Importante nesse caso, desse tipo de resolução, era encontrar aquele 6 e entender que ali era o comprimento de apenas 1/4, você precisaria multiplicar por 4 para encontrar o comprimento de toda a circunferência. Há uma outra forma de fazer, que talvez vocês enxerguem, que é também passível de ser uma das soluções, uma forma de resolver, né? Teve que apagar um pouquinho aqui. Isso aqui é só uma sugestão, o problema já está resolvido, né? Uma sugestão para uma resolução alternativa, um formato que talvez, dependendo da situação, você possa usar sem problema nenhum. Ó, vê só. Vou olhar só para essa circunferência aqui. Aqui eu tenho 3 mais 3 mais 3. Tenho 9, né? Tenho 9, 9... Não tem unidade de medida, então por isso que é ruim. Mas tenho 9 de comprimento. Se eu considerar colocar essa circunferência aqui e ficar com esse mesmo formato, isso eu só imaginei, mas assim, eu fui montando na cabeça, assim como qualquer pessoa consegue fazer, né? Eu imaginar esse círculo aqui, ó, esse mesmo círculo aqui, ó, e aí vai acabar atropelando aqui. Você imaginar esse mesmo círculo aqui, como eu falei, né? 3, 3 e 3. Aqui eu tenho mais 3. Então, vamos vendo as quantidades aí, né? Aqui, ó. 3, 1, 2, 3, 4, 5 arcos que tem comprimento 3. 5. Se eu imaginar, por exemplo, esse daqui ou qualquer outro aqui em cima, interceptando da mesma forma, tenho 5 até aqui. Ó, 5, 6, 7, 8. Eu também teria 8 arcos de comprimento 3. E quando eu fizesse 8 vezes 3, o resultado seria igual. Quer dizer, duas opções de resolver. A mais batida, a mais didática e a mais comum de se encontrar, alguém resolvendo, é aquela forma, e até a mais didática, para as pessoas que estão começando, assim, enfim, tem níveis diferentes de aprendizado e ritmos diferentes de aprendizado, né? Então, é por isso que a gente, tentando respeitar o tempo de cada um, nós, pelo menos eu e os colegas que eu conheço, alguns, nós embarcamos no formato de solução que a maioria a gente pensa, talvez, às vezes não acontece, mas que a gente pensa que será
a melhor no sentido de que um maior número de alunos irão entender. Não necessariamente isso acontece sempre, mas nós sempre, que não basta resolver e encontrar a solução, pelo menos para nós professores, mas também a gente tem que se preocupar em passar a forma de solucionar, assim, dentre as possíveis formas de resolver, a que seja mais didática, que seja mais fácil para o outro entender, para quem está como aluno entender, né? É importante, então, entender, né? Tem essa forma de resolver, que é unir nos centros das circunferências, e tem essa outra que é alternativa, né? Você percebe que existem, a circunferência ela possui 8 unidades de arco com valor 3, né? Mas uma coisa importante que eu queria frisar para vocês com relação ao programa é que vocês fiquem atentos às datas e os períodos de resolução e de entrega das avaliações e dos testes, avaliações online e dos testes. Isso é muito importante para o nosso programa, para nós enquanto professores, para vocês enquanto alunos, bolsistas. É importante também para o programa e existem algumas sanções. Assim, caso tanto a falta nos nossos encontros também conta muito, mas a resolução, estar atento e resolver as avaliações e testes, estar atento às datas, também é um fator muito importante e que vocês tenham a responsabilidade de estarem atentos. Tá? Então essa foi a resolução da nossa segunda questão. Bons estudos, cuidado com o Covid e até mais.